programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, e que bom ter a sua companhia, que bom juntos fazermos a leitura orante da palavra Alexio Divina na metodologia A Bíblia no Meu Dia a Dia, do Padre Jonas Abib. Se você ainda não adquiriu esse livro, adquira na loja.cançãonova.com ou alguma livraria católica, na própria Canção Nova, nas nossas lojas, você pode adquirir. É interessante ler o livro, você vai entender a dinâmica do nosso estudo bíblico. Claro, eu estou fazendo a segunda etapa, que é da ruminação. Existem duas etapas. A primeira, que o Padre Jonas nos ensina, que é aquela originária, né? Buscar nos textos bíblicos a ordem, a promessa e o princípio eterno de Deus, é claro. Também aquilo que Deus está nos falando hoje, como nós devemos aplicar na nossa vida aquilo que Deus falou conosco. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é exatamente essa, da ruminação, onde a gente lê o texto, medita e colhe aí para nós a direção, a mensagem de Deus. Por isso, nós devemos estar sempre atentos à palavra e deixá-la ali ser ruminada por nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa oração, para que ela possa gerar os frutos que ela veio com esse objetivo de gerar esses frutos da parte de Deus. Quero convidar você a comigo suplicar o Espírito Santo para que ele possa nos conduzir no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno para anotar o texto. Vamos anotar o texto que nós vamos estudar hoje. Juízes, capítulo 11, versículos de 29 a 40. Juízes, capítulo 11, versículos de 29 a 40. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e este, atravessando Galaade e Manassés, passou por Masfa, de Galaade, de onde marchou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar vencedor sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor, e eu a oferecerei em holocausto. Jefté passou às terras dos amonitas para combater contra eles, e o Senhor entregou-os em suas mãos. Derrotou-os desde Aroé até a entrada de Mênide, conquistando 20 cidades, e até Abel-Carmim. A derrota foi estrondosa, e os amonitas ficaram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Masfa, sua filha veio-lhe ao encontro, dançando ao som do tamborim. Era filha única, ele não tinha outro filho nem filha. Ao vê-la, rasgou as vestes e exclamou: ai, minha filha, tu me abalaste. És a causa da minha desgraça, pois fiz uma promessa ao Senhor e não posso voltar atrás. Então ela respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, porque o Senhor concedeu que te vingasses de teus inimigos, os amonitas. Depois disse ao pai: concede-me apenas o que te peço. Deixa-me livre durante 2 meses para ir vagar pelas montanhas com as minhas companheiras e chorar minha virgindade. Podes ir, respondeu ele, e deixou-a partir por 2 meses. Ela foi com suas companheiras chorar pelas montanhas a sua virgindade. Passados 2 meses, voltou para o seu pai, que cumpriu nela o voto que tinha feito. Ela não tinha conhecido o homem. Daí o costume que se conserva em Israel. Todos os anos, as filhas de Israel se juntam para chorarem por 4 dias a filha de Jefté de Galaade. Vamos lá, vamos ver o que Deus quer falar conosco, né, diante dessa realidade que nós acabamos de ter acesso ao texto sagrado. Então aqui a gente vai perceber em Jefté um zelo sem sabedoria. O que acontece? As feridas, a história, ele ainda não havia se aprofundado da maneira adequada e ele viveu ali uma realidade de uma dimensão superficial, espiritualmente falando. Ele faz uma promessa e essa promessa, ela acaba sendo o sacrifício da sua própria filha. Mas vamos perceber algo importante. O Espírito Santo impulsiona Jefté, mas
Jefité faz um voto inadequado, insensato. O que isso diz para mim e para você? Diz o seguinte: a presença do Espírito Santo, ela não tira de nós a liberdade, a nossa liberdade humana. Ela não arranca de nós a nossa liberdade. O Espírito Santo agindo na nossa vida, ele faz coisas extraordinárias, mas ao mesmo tempo ele nos deixa livre. Ele vai sempre imperar, o Espírito Santo, ele vai sempre nos mover, nos guiar, mas ele não nos controla mecanicamente. E na história de Jefité está explícito isso, né? A gente não sabe, né, o que levou Jefité a fazer esse voto, mas a gente intui, né? Ele quer barganhar com Deus, talvez por falta de confiança ou por uma cultura pagã, onde ele foi ali educado, ele absorveu aquela cultura do ambiente, né? Então faltou discernimento espiritual. Ele, ao mesmo tempo que é guiado pelo Espírito Santo, a liberdade dele o leva a fazer um voto insensato, um voto que não lhe cabia fazer, porque Deus era o vencedor, independente do voto, né? A Deus a gente não pode comprar, porque a vitória, ela é de Deus, ela é de Deus, e vem não por causa do voto, mas apesar dele. Deus age com fidelidade, porque ele está ali agindo a partir da aliança com Israel, não por qualquer manipulação. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente não pode manipular Deus. Então tome muito cuidado com certas promessas, com certos votos que você faz. Em primeiro lugar, pensa se você vai ter condição de cumprir. Porque muitas vezes, nós sacerdotes, temos que ali, diante de Deus, quebrar um voto que foi feito que a pessoa não consegue cumprir. E aí ela fica com aquele peso, aquela realidade espiritual sobre ela, porque ela não deu conta de cumprir uma promessa que ela fez. E a gente tem que estar muito atento a isso. Não ficar fazendo votos e promessas que a gente não vai conseguir cumprir. E também tem um entendimento. Não é o voto e a promessa que eu estou fazendo que vai comprar Deus, que vai manipular Deus. Não é isso. O benefício é para a nossa vida, do voto que nós fazemos, da promessa que nós fazemos. Agora, existem duas interpretações aqui para essa realidade da filha de Jefité. A tradicional é que foi realmente um sacrifício humano, literal, que Jefité fez. Ele sacrificou a sua filha. Essa é a primeira interpretação. Juntamente com Santo Ambrósio, eu acredito na segunda interpretação. A segunda interpretação é que foi uma consagração perpétua da sua filha a Deus como virgem. Ela teria sido entregue ao serviço do Senhor, ao serviço sagrado, no templo, na vida cotidiana, como mulher dedicada ao santuário, sem poder se casar e sem poder gerar filhos, não é? Aqui é um lamento da virgindade, a gente vai ver. Ela vai lamentar a virgindade, ela não vai lamentar que ela vai perder a vida. Ela vai ficar 2 meses lamentando a sua virgindade junto com as suas amigas nos montes, né? E existe uma comemoração anual. Então isso diz algo que pode ter acontecido ali. Não um sacrifício humano, literalmente falando, mas o sacrifício da filha única, que daria a ele uma descendência. E aí ele fez uma promessa de entregar essa vítima que aparecesse ali na porta, né, sem total discernimento, mas aí ele tem que entregar a sua vida, ou melhor, a vida da sua filha para Deus. Não foi uma escolha dela, foi uma escolha do pai. Outra coisa, a gente não tem que fazer promessa para os outros. Que o fulano de tal, vamos imaginar, eu vou fazer uma promessa, mas toda a minha família vai ser prejudicada por aquela promessa que eu estou fazendo, aquele voto que eu estou fazendo com Deus. Não, de jeito nenhum. Não é? Para mim, se eu fizer alguma coisa, eu tenho que fazer algo por mim. E aqui Jefité demonstra essa falta de discernimento, essa falta de profundidade espiritual. Mas aqui Santo Ambrósio de Milão interpreta como um voto de castidade, de entrega da filha para o serviço de Deus perpetuamente, né? Sem dar a ele aqui descendência. Então, eu e você precisamos compreender exatamente isso. O Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos ilumina, o Espírito Santo nos instrui, o Espírito Santo nos fortalece para vencer as batalhas, como Jefité foi fortalecido pelo Espírito Santo.
mas o Espírito Santo não tira de nós a nossa liberdade. E por isso, na nossa liberdade, nós devemos escolher Deus, escolher a palavra, escolher a verdade, escolher o caminho do Senhor e escolher fazer a vontade dEle. Esse é o segredo de tudo, o segredo que nós devemos cultivar no nosso coração. Qual é a mensagem de Deus que nós podemos colher hoje? Devemos ter sabedoria e discernimento espiritual. Isso não é obra humana, mas provém da graça de Deus. Supliquemos constantemente essa graça e busquemos aprofundar-nos na nossa vida espiritual, vivendo a maturidade de fé que Deus pede a nós. Tenhamos consciência de que o Espírito Santo impera, move os nossos corações, guia-nos, mas não nos controla mecanicamente e não nos tira a liberdade. A sabedoria e o discernimento nos ajudarão a fazermos as escolhas certas. É isso. Deus não interfere na nossa liberdade. Ele não tolhe a nossa liberdade. O Espírito Santo nos move, o Espírito Santo impera na nossa vida, guia, conduz, mas ele não nos manipula. Nós devemos pedir o discernimento e a sabedoria constantemente, para que as nossas escolhas sejam acertadas e não imaturas, e não escolhas meramente carnais, mas sim espirituais, conduzidas pela palavra, pelo discernimento, pela sabedoria do Espírito. É exatamente isso que nós devemos buscar no nosso cotidiano, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, na educação dos nossos filhos, em tudo que nós fizermos. Dessa maneira, nós vamos agradar a Deus. Vamos suplicar essa graça a partir dessa palavra? Senhor, retira-nos da superficialidade espiritual. Nos leva a um amadurecimento da nossa fé, a partir da nossa perseverança no nosso caminho espiritual, na nossa vida de intimidade com o Senhor, para que o seu Espírito, tendo liberdade de agir na nossa vida, nos leve também na liberdade que o Senhor nos dá, da nossa decisão pessoal, das nossas escolhas pessoais, o livre-arbítrio que o Senhor nos dá seja marcado também pela graça da sabedoria e do discernimento. E as nossas escolhas sejam, sim, escolhas em Deus, instruídas por Ti, iluminadas pela palavra e asseguradas pelo discernimento espiritual, para que não sejamos levados pela emoção, ou por algum defeito de temperamento ou de caráter, ou por algum ambiente contaminado pelo paganismo, mas que tudo seja, Senhor Deus, marcado pela fé, pela esperança e pela caridade. É exatamente isso que eu peço para mim e para cada um dos meus irmãos que agora rezam comigo. Amém. Tudo precisa ser marcado pela palavra de Deus, pela fé, pela esperança, pela caridade. Dessa forma, nós não erraremos nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Teremos, assim, o discernimento espiritual e a sabedoria vinda do alto, do Espírito Santo. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.